Amém, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Cristo vivo está para sempre. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. É muito especial nós caminharmos com essa certeza. Hoje, formalmente, nós estamos dedicando esse domingo para celebrar o que Deus fez nos 40 dias, na campanha dos 40 dias de amor. Então, antes da Páscoa, nas últimas 6 semanas, antes da Páscoa, nós fomos bombardeados, nós fomos ministrados, nós fomos expostos a vivermos um relacionamento intencional de amor. Nós vimos vários atos de bondade sendo realizados pelos pequenos grupos, nós vemos pessoas sendo restauradas, vidas sendo restauradas, e foi muito especial. E hoje nós estamos formalmente finalizando a campanha. Mas se você de repente não participou, tem livros ali ainda, você pode comprar e ser abençoado pelos devocionais. Mas a campanha formalmente acaba hoje. Mas os princípios que nós vivemos e que nós aprendemos e crescemos nesses 40 dias não pode acabar. Nós precisamos dar continuidade. Na quinta-feira nós tivemos o testemunho da Michele, que está ali. E foi interessante ela falar assim que o livro dela estava rabiscado de lápis, de caneta, de lágrimas, de café, e um livro que ficou marcado no momento especial que ela passou pela campanha, mas a principal marca está no coração que deixou ser ministrado pelo Senhor, e deixou ser trabalhado para que nós possamos avançar e crescer. Queridos, quando nós somos expostos a uma campanha como essa, nós não podemos sair da campanha, colocar esse livro na prateleira e falar assim, beleza, mais uma campanha finalizou, segue a vida. O desafio é, e agora? O que nós faremos? Como nós agiremos daqui para frente? Como que nós impactaremos, como nós envolveremos o nosso pequeno grupo, incentivando mais atos de bondade? Como nós, no pequeno grupo, podemos incentivar o convite de novas pessoas chegando nos pequenos grupos. Você recebeu um cartãozinho azul como esse? Um convite na entrada? Quero te dizer que se você não recebeu, você pode, no final do culto você pode pegar. Nas saídas vai ter mais. Se você precisa levar mais, de repente você recebeu 2 e você tem uns 5 para convidar essa semana. Eu quero desafiar você a sair daqui com um senso de missão, com um propósito de ir, convidar as pessoas. Mais pessoas precisam conhecer esse amor. E quando nós caminhamos vivendo o amor de Deus, quando nós caminhamos experimentando o amor de Deus, nós temos que entender que a nossa vida, ela não é linear, a vida cristã não é linear. Nós temos altos e baixos. E quando intencionalmente nós buscamos esse amor e vivemos esse amor, nada mais é que nós estamos nos preparando para que nos momentos que vier de grande alegria, nós possamos enfrentar ou possamos passar por esse momento de alegria, entendendo que isso vem de Deus, e com um coração grato e humilde. Mas quando nós passamos pelas provações, pelas dificuldades, nós possamos também confiar nesse amor, que é um amor que nos ajuda a caminharmos pela vida. As suas experiências do passado, elas não permanecem constantemente, ou não lhe garante um futuro. A tua experiência com Jesus há 6 meses, há 1 ano atrás, não lhe garante daqui a 1 ano você vai estar com as mesmas experiências. Você precisa investir intencionalmente no crescimento do teu relacionamento com Deus, no crescimento no teu relacionamento no seu casamento, com os seus filhos, porque se nós deixarmos de alimentar com o que é bom, as sujeiras começam a entrar. Então nós somos levados a intencionalmente viver o amor que nós intencionalmente trabalhamos, fomos ministrados durante 40 dias, e que agora nós precisamos continuar vivendo. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Como nós falamos 40 dias sobre relacionamentos, ou princípios de relacionamento de Jesus, nós vamos hoje ler uma história e refletir num texto, onde 10 homens se relacionaram com Jesus. E Jesus aplicou alguns princípios ali, nós queremos extrair alguns princípios desse texto, que pode nos ajudar a olhar daqui para frente como é que nós podemos caminhar, crescer, avançar nesse desafio de viver o amor além dos 40 dias. Viver o amor intencional. Conecte lá sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17,
nós iremos fazer a leitura do 11 ao 19. O texto nos diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto, ele relata uma passagem que, analisando de uma forma ampla, ele traz alguns destaques. O primeiro destaque que nós vemos aqui é que 10 leprosos que estavam doentes, eles intencionalmente foram buscar a cura, mas esses 10 leprosos, eles faziam parte de regiões diferentes e povos diferentes, e isso havia uma discriminação entre os samaritanos e os judeus e os israelitas. Os samaritanos, eles eram considerados seres inferiores, porque não eram originalmente israelitas, mas Jesus caminhava bem na divisa da Galileia com Samaria. E é interessante porque eles não se davam ali, eles não se relacionavam. Havia uma discriminação onde o samaritano era um ser inferior. Mas naquele contexto onde os 10 estavam ali, os 10 estavam doentes, eles se uniram para buscar a cura. Eles se uniram para tentar achar uma solução para o problema, e para a dificuldade e para o sofrimento. E quando nós aplicamos para as nossas vidas hoje, o que está acontecendo, que os 10 leprosos pode ser relacionado com a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade doente, uma sociedade que precisa experimentar a cura. E de repente, os 10 aqui era um pequeno grupo que estava ali, e você tem o seu pequeno grupo. Se você não participa de um, hoje você vai sair daqui desafiado a participar de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo, ele está dentro desse contexto, você está nesse lugar da cidade, você está abrindo a sua casa, para que você possa ser instrumento de Deus, para levar cura para essas pessoas, que estão doentes emocionalmente, espiritualmente, e precisam conhecer esse amor. Então, quando nós olhamos o sofrimento desses homens que estavam ali, existia uma outra realidade, onde, além de haver a discriminação entre os samaritanos e os israelitas, mas eles se uniram ali buscando a cura, o pessoal que tinha a lepra, os leprosos ali também eram discriminados. Eles eram retirados do contexto social e eles ficavam à margem. Por isso que Jesus manda que eles vá até os sacerdotes, que eles façam isso, que eles se direcionem até os sacerdotes, porque o sacerdote teria que verificar e atestar a cura, para ver a reinserção na sociedade, naquele contexto social. Só que nós vamos ver aqui pelo texto, que dos 10, 9, aqueles que de repente pela lógica humana seriam o que provavelmente voltariam, porque eram judeus, eram israelitas, esses 9 decidiram buscar somente a cura física. Mas esse samaritano, que era discriminado, vivia à margem da sociedade, ele decidiu voltar, porque além da cura física, ele precisava também da cura espiritual, e ele buscou também a cura espiritual. Não que os outros 9 não precisavam, mas o samaritano decidiu ficar com a melhor parte. Nós precisamos olhar para a nossa sociedade com os olhos de Deus, com esse amor que nós estamos vivendo, e falando assim: quem precisa voltar? Ou quem precisa chegar na presença de Deus, para ser transformado, não só a cura física, mas a cura emocional e a cura espiritual. Deus está contando com você, comigo, com nós, Igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos caminhar intencionalmente, compartilhando esse amor e levando esse amor para as pessoas. Você tem vivido um amor intencional? Você tem sido intencional em viver e compartilhar esse amor?
ser intencional se nós tivermos somente a intenção sem a ação. Nós estamos vivendo uma grande ilusão, porque, olha, eu tenho a intenção de pegar esse copo, mas eu só estou com a intenção. Se eu não tiver a ação de ir até o copo, eu não pego ele. E se eu estou com a intenção, eu tenho a intenção de falar de Jesus para aquela pessoa, lá do meu trabalho, lá da minha família, meu vizinho, eu tenho a intenção. Mas se não tiver uma ação intencional, você está se iludindo, porque você acha que está com o coração no lugar certo. O coração, para estar no lugar certo, além da intenção, tem que haver ação, intencionalidade em viver o amor e buscar compartilhar esse amor. E quando nós vamos para o texto, eu queria fazer alguns destaques, que o amor intencional, ele precisa ser vivido para que nós possamos experimentar um relacionamento com Deus. Às vezes nós precisamos ser intencionais na busca desse relacionamento com Deus. Quando nós olhamos ali no versículo 12, ao entrar no povoado, os 10 leprosos dirigiram-se até ele. Houve uma ação deles para buscar a presença de Jesus. Eles foram até Jesus com intencionalidade, com atitude. Eles queriam ser curados. Eles queriam ser restaurados e tiveram uma atitude. De repente você está sofrendo algo no teu coração e está faltando uma atitude para que você seja curado. Você está com uma falta de perdão no teu coração que você resiste em manter. Eu quero manter, essa pessoa tem que me pagar. E eu não dou um passo, uma ação de restauração. Eu quero dizer que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, a cura vem. A cura vem. Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura. Nós temos que ter atitudes de um verdadeiro discípulo de Jesus. As Escrituras nos trazem um padrão, em Filipenses 2,5 nos ensina o padrão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Será que você tem caminhado como Cristo? O Cristo tem sido a sua referência? Se Jesus estivesse lá no seu trabalho, qual seria a atitude dele, daquele colega que está ali do lado, que você vê que está escravizado pelo pecado, que está traindo a esposa, que precisa conhecer o amor de Jesus? De repente você fala assim, eu não vou nem falar para esse cara, porque eu vou arrumar encrenca para mim. Será que de repente a sua atitude tem sido a atitude de Jesus? Maxwell, ele fala algo muito interessante. Atitude é um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. Um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. Se eu sinto algo, isso deve gerar um comportamento. Líderes em treinamento, o Léo e a Regiane, a nossa célula foi batizada como célula Benção Máxima, porque ele está lá no quartel, ele está trabalhando lá, e aí está caindo o mundo lá. E aí, Léo, como é que está? Lá é o Leite Andrade, né? Benção máxima, benção máxima, e benção máxima. Pô, mas você não fica mal com nada? Atitude, benção máxima, é isso que nós precisamos buscar, a benção máxima da presença de Deus. Porque a nossa atitude, ela vai definir, vai refletir quem nós somos. Se nós temos experimentado intimidade com Deus, as nossas atitudes vão refletir intimidade com Deus. Para buscar intimidade é necessário intencionalidade, uma ação positiva para crescer na intimidade. Queridos, nós somos muito formados por hábitos, e nós podemos ter hábitos saudáveis ou não. E às vezes nós precisamos olhar para o Senhor e verificar, será que os meus hábitos para buscar a presença e a face de Deus estão sendo saudáveis? Eu tive uma experiência no começo do ano muito especial, que mexeu com a minha vida de oração. Eu tenho muito para crescer, e nós temos que tomar cuidado, porque com muita facilidade a gente começa a se achar a última bolacha do pacote. E, na verdade, muitas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus e às pessoas, porque nós precisamos, com humildade, buscar a presença de Deus e buscar a intimidade. Eu estava lá no Rio de Janeiro, numa das reuniões do Conselho da Convenção Batista Brasileira, e quando nós fomos para lá, nós ficamos em quartos no Seminário do Sul, onde fica a sede da convenção. E aí os irmãos me colocaram no quarto da convenção com outros 2 irmãos, um pastor lá da Bahia, de 72 anos, e um senhor chamado Walter, Dr. Walter, advogado lá de Goiás.
Um de 72, outro de 76 anos. E eu, na minha beleza dos 43, 42, indo para 43. Mas aí eu cheguei lá, falei assim, e agora? Né? Esses dois senhores, já fiquei imaginando a ronquidão que seria a noite, já fiquei imaginando várias coisas, né? Falei, vai ser. Na primeira noite, o pastor de 72 anos foi lá e colocou um radinho na BBN. Aí eu só durmo ouvindo o louvor da BBN, aqueles hinos, aquelas pregações. E ele foi lá e deixou aquele radinho ligado a noite inteira. Eu passei a noite ouvindo BBN, e aqueles hinos que foi tocado lá com Moisés, lá mais ou menos lá, aquela. E aí, naquela situação, eu pensei, eu tinha duas atitudes a ser tomadas. Eu tinha dois caminhos. Ou eu vou olhar para essa situação, vou ficar reclamando e murmurando, ou eu vou olhar para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? De repente, no outro dia de manhã, o Dr. Walter acorda, ele pergunta, pastor Edemilson, como é que é o nome da esposa do pastor Dorgival? O pastor Dorgival é um pastor aqui de Curitiba, que a esposa passou por uma cirurgia cardíaca. Eu falei, Jusceli, tá bom. Ele foi lá, fez a higiene, se ajoelhou no lado da cama e começou a orar. E continuou orando. E eu olhando aquele homem, eu comecei a ficar constrangido. Falei, meu Deus, como é a minha vida de oração? E ao ver aquele homem ajoelhado ali, Deus começou a falar ao meu coração. Terminou aquele momento, ele terminou, mas foi muito tempo orando. Aí nós estávamos dirigindo ao café, eu cheguei, Dr. Walter, eu vendo o senhor orando, eu fiquei realmente constrangido. Realmente a minha vida de oração, olha, é muito fraca. Ele falou, como é que é isso, Dr. Walter? Eu falei, meu irmão, eu oro várias vezes ao dia, mas tem 2 momentos que eu me ajoelho em reverência ao Pai. É à noite e de manhã. Aí eu cheguei para ele e falei, Dr. Walter, eu posso plagiar a sua prática? Ele falou, claro, meu irmão. Naquele dia, eu olhei para Deus, falei, Deus, me ajude a melhorar, a aperfeiçoar a minha vida de oração. E eu comecei, naquele mesmo dia à noite, eu ajoelhado na cama aqui, ele ajoelhado lá, e nós oramos. E no outro dia de novo, e no outro dia eu trouxe para a minha vida essa prática. Eu digo, meus irmãos, tem sido algo muito especial. Deus tem trazido à mente. Quando ajoelho para orar, eu ajoelho com uma perspectiva, e durante a oração Deus vai trazendo pessoas. Eu tenho orado pelos meus coordenadores, pelos supervisores, pelos líderes, por pessoas que estão enfermas, por pessoas que Deus tem colocado. Tem pessoas que de repente, do nada, Deus coloca na minha mente. Eu tenho orado por essas pessoas, e eu tenho buscado intimidade. Tem muito para crescer. Mas eu digo que essa minha atitude intencional, de olhar um exemplo de alguém que tem dado evidência do amor de Deus e da intimidade com Deus, mudou a minha forma de viver a minha prática de oração. Nós precisamos olhar para o Senhor e verificar se não falta mais intencionalidade nas nossas ações para buscar essa intimidade com Deus, para buscar a presença de Deus. Quando nós seguimos no texto, nós vemos ali também que esse amor intencional, ele nos deve impulsionar a agir com ousadia e com obediência. Veja ali no versículo 13, eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de mim. Quando nós olhamos a atitude desses homens, vimos que eles foram ousados no primeiro momento. Eles arriscaram buscar a cura, mesmo sofrendo uma discriminação de um leproso. Eles precisaram arriscar. Para nós arriscarmos, nós precisamos conhecer o Deus que nos capacita a dar passos de fé. Porque arriscar nada mais é do que dar passos de fé. É aquela ideia, você não vê o chão, você dá o passo, Deus coloca o chão. Essa é a atitude, essa é a postura. A única barreira que aprisiona as nossas atitudes ousadas somos nós mesmos. Às vezes nós não somos ousados e perdemos uma grande oportunidade por falta de ousadia. Mas eu não estou dizendo de ousadia irresponsável, eu estou dizendo de ousadia que ela vem impulsionada pelo poder de Deus, ela vem impulsionada pela ação de Deus na minha vida. Porque o caminho pela fé
Deus vai direcionando a minha caminhada. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai direcionando a minha caminhada. Jesus, ele não curou instantaneamente ali. Ele deu o desafio para aqueles homens: vão até os sacerdotes. E o texto diz que eles estavam indo e foram curados. Eles obedeceram, pois seguiram pela fé para mostrar-se aos sacerdotes. Eles obedeciam a ordem de Jesus e davam um passo de fé e foram curados. De repente Deus está falando para você: vai, faça isso, vai, faça aquilo, vai lá, peça perdão. E aí eu coloco um monte de barreiras para não pedir perdão, porque eu não quero remoer o passado, eu não quero voltar, eu quero manter essa situação me aprisionando. E Deus está falando: vai lá e peça perdão. E você precisa dar um passo de fé, ousadia, para experimentar a cura. O que Deus espera de nós é uma obediência em nossa caminhada, independente das circunstâncias. A obediência a Deus abre uma janela de oportunidades do agir de Deus em nossas vidas. Se você dá passos de fé, se você obedece essa palavra, você está abrindo oportunidades para Deus agir na sua vida. Mas para viver essa palavra, eu preciso conhecê-la. Para conhecer, eu preciso ter tempo de intimidade com ela. Porque Deus, quanto mais nós aprendemos do Senhor, quanto mais nós aprendemos dos princípios, mais nós ampliamos a nossa capacidade de ação. Atitudes, você ter uma ação intencional de amor, você precisa conhecer o amor. Por isso que, diferente de qualquer outro livro, a palavra de Deus não é para ter acúmulo de informação, meus queridos. É para aumentar a tua capacidade de ação, como você vai agir e reagir diante das circunstâncias da vida. Nós estamos sendo desafiados a ser intencionais na obediência, a ser intencionais na ousadia. O que você vai fazer essa semana? Quantas pessoas você vai convidar para o seu pequeno grupo? Quantas pessoas você vai compartilhar o amor com ousadia? Ah, pastor, mas eu não consigo, eu sou muito tímido. E às vezes as pessoas colocam na mente algumas barreiras que impedem de ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Tem outras que têm mais facilidade. Tem pessoas, você pega a irmã Inês, cadê? Ela fica por aqui normalmente. Mas ela evangeliza até poste. Tem pessoas que têm mais facilidade. Tem outras que não. Mas nós precisamos caminhar com senso de missão. Deus deseja que você não espere a bênção para obedecer, mas que você obedeça pela fé, para experimentar a bênção de Deus na sua vida. Quando você dá um passo de fé em obediência e ousadia, Deus move no sobrenatural. Deus age no sobrenatural. Queridos, nós precisamos caminhar com senso de missão. A campanha formalmente acabou, mas o nosso desafio de vivermos esse amor e compartilharmos esse amor não acabou. Lamento informar, você tem muito trabalho pela frente. Lamento não, é uma alegria informar, você tem muito trabalho pela frente. Porque Deus conta comigo e com você para impactarmos essa cidade, para impactarmos essa geração, para realmente levar esse amor para as pessoas que precisam conhecer um amor que transforma, um amor que cura, um amor que restaura, um amor que realmente ele dá uma nova perspectiva de vida. Esse amor precisa ser compartilhado. Nós somos abençoados para abençoar. Nós não podemos ser um mar morto que só recebe. Nós precisamos receber e dar esse amor para as pessoas que estão aí sedentas. Estão aí, aonde você for essa semana, comece a conversar com as pessoas além. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu mudei uma prática agora. A pessoa chega aí, tudo bem? Tudo bem. E você, como é que você está? Como é que está a sua família? As pessoas se assustam, porque não estão acostumados com alguém que se importa. E está sendo muito interessante ver a reação de algumas pessoas. De repente, tem uma pessoa que você vai perguntar como você está, com mais ênfase, e vai começar a cair uma lágrima do olho. Porque as pessoas estão com um sorriso por fora, mas estão arrebentadas por dentro. Nós precisamos estar sensível para fazer o que Deus espera que nós façamos. E para que nós possamos ser impactados, ser
uma evidência, a evidência do amor de Deus aonde Deus nos colocou. Será que você tem feito isso? Reflita no seu coração. O que você precisa fazer intencionalmente para que o amor de Deus chegue às pessoas que estão ao seu redor. E nós vamos ver ali na continuidade do texto, veja lá no versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Nós vimos aqui que um amor que é intencional, ele resulta em verdadeiros adoradores. Um coração grato a Deus, a atitude de um homem que não queria somente a cura, mas buscou intimidade com a fonte da cura, com o próprio Deus, mudou a vida desse homem. Mudou a vida. Ele que era discriminado, já era discriminado por ser samaritano. Já era considerado um ser inferior por ser samaritano pelos israelitas, pelos judeus. E depois, além de ser samaritano, ele também tinha lepra, era mais discriminado ainda. Mas ele não perdeu a oportunidade de manifestar uma verdadeira adoração ao Senhor, que curou não somente a cura física, mas a cura espiritual. É muito gostoso nós participarmos do momento de louvor, onde nós cantamos que Deus é adorado, o Senhor é tremendo. Mas quando nós saímos para fora do portão, como é que está a nossa vida de adoração ao Senhor? Como é que está a nossa vida de compartilhar esse amor através da adoração? Aquele que mostrou a atitude de um verdadeiro adorador ao Senhor foi aquele que humanamente era visto como o mais improvável, por ser samaritano, por estar à margem ali da sociedade. A sua atitude e intencionalidade fez com que ele transformasse todos os desafios, provações e sofrimentos em oportunidade. Quando nós decidimos viver essa intimidade com Deus, buscando e sendo grato a Deus, nós estamos abrindo janelas de oportunidade. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós abrimos janelas de oportunidade. No testemunho que nós tivemos na segunda semana, da Fábio e do Wesley, é um testemunho que impactou muito a igreja. E no momento que aconteceu, eles tinham testemunhado também, onde um pecado confessado, aonde aos olhos humanos aquele casamento estava fadado à quebra, ao fracasso. Essa era a estratégia de Satanás. Lá em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. De repente você está aqui nessa manhã e o teu casamento está assim. E há uma grande crise e um grande sofrimento que você está passando. Mas quando nós olhamos o testemunho, nós vimos que eles transformaram aquela crise, eles transformaram aquela situação de dor em oportunidade. Eles não somente restauraram o casamento, mas como a Fábio diz, eu tenho um casamento hoje muito melhor que eu não tive nos 18 anos anteriores a esse fato. Tudo isso mudou-se porque houve uma decisão, uma atitude intencional de viver e obedecer a Deus. Verdadeiro adorador vive em obediência ao Senhor. Se de repente você está aqui e você precisa mudar, você acha que não tem jeito, comece a tratar sua esposa diferente, seu esposo diferente. O meu filho adolescente não tem mais condições, comece a tratar diferente. Comece a surpreender. Mas pastor, às vezes eu estou fazendo alguns atendimentos e eu passo alguns desafios, quando a gente trabalha relacionamento conjugal, e o desafio de viver um amor sacrificial. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu não consigo nem olhar para a cara dele, como é que eu vou lá fazer aquele bolo de chocolate, como é que eu vou lá fazer aquela macarronada que ele gosta tanto, colocar, meus queridos, intencionalidade. O amor, ele restaura, o amor abafa a ira, o amor, ele sara feridas da alma, o amor reconstrói. Ser intencional é deixar de ter pensamentos de uma atitude egoísta, para um pensamento de uma atitude altruísta, onde pensamos nos outros e caminhamos sensíveis às suas necessidades emocionais, espirituais e materiais. Se eu vivo com um pensamento egoísta, eu faço tudo para mim, egocêntrico,
egocêntrica, de uma forma tudo centrado em mim. Mas se eu caminho com uma visão altruísta, eu faço atos de bondade no meu pequeno grupo, porque eu quero abençoar as pessoas. Eu vivo com senso de missão para abençoar as pessoas. E aquela pessoa que de repente me fecha no trânsito, ao invés de xingar, eu vou falar: Deus te abençoe, meu querido. Eu também posso errar como você. Ou de repente, aquela situação que pode gerar uma grande confusão egoísta, ela pode reverter numa grande decepção se você não tiver a atitude correta. Me veio à mente agora um exemplo muito especial, que aconteceu certa vez, uns 2 ou 3 anos lá em casa. A minha esposa, estava em véspera ali de Natal, ela chegou: querido, eu queria comprar umas flores aqui para colocar na frente de casa. Falei: legal. Quanto é? Ah, é tanto, mais ou menos vai ser. Então, tá bom. Ela está dentro do orçamento, pode comprar. Só que ela estava ali com cartão de débito e estava um pouquinho, precisava colocar dinheiro lá. Falei: tá bom, eu chegando lá na igreja eu já coloco. Eu cheguei, vim para a igreja, comecei a atender, 2 horas, 3 horas, 4 horas, foi feito. A hora que 5 horas da tarde eu vou olhar, várias mensagens dela. Falei: ai, ligações. Falei: meu Deus, esqueci. Ela foi na floricultura, escolheu as flores, escolheu a terra, colocaram no porta-mala do carro. A hora que ela foi passar o cartão, e ela tentou falar comigo e não conseguiu. Se ela tivesse uma atitude egoísta, eu ia chegar em casa e ia dar um pé de guerra. Mas quando eu chego em casa, eu sou surpreendido com uma atitude altruísta. Que ela falou assim: querido, você está cansado. Sexta-feira é teu dia de folga, você vai dormir até mais tarde. Eu vou levar as crianças e vou cuidar de você. Uma atitude de amor que gera transformação. Uma atitude de amor que constrói algo extraordinário nas nossas vidas. Quando você decide agir diferente, queridos, você abre uma oportunidade para que Deus transforme a sua vida, transforme a sua história. Eu queria finalizar esse tempo mostrando um vídeo. Um vídeo de como aquele samaritano, um menino que era discriminado. Ele tem uma atitude de amor. E ele tem a resposta dessa atitude de amor. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Deixa Deus falar ao seu coração através desse vídeo.
يلا يا ابني القطر هيمشي. Uma atitude de amor gera amor. Como o samaritano que era discriminado, esse menino também naquele contexto estava sendo discriminado, estava invisível. Mas uma atitude intencional de amor fez com que ele fosse abençoado, tivesse o retorno muito maior do que a sua atitude. O nosso desafio de viver o amor intencional é entendermos que quando nós damos um passo de fé para compartilhar o amor, nós somos mais abençoados do que as pessoas que recebem o nosso ato de bondade, que recebem o compartilhado amor, que recebem o carinho e o afeto dos verdadeiros discípulos de Jesus. Pode fechar seus olhos. Não sei qual o desafio que Deus está colocando no seu coração nessa manhã. De repente o desafio é que você mude a sua postura na sua casa. Começando na sua casa, você precisa viver um amor intencional na sua casa. De repente com seus filhos, você precisa ser mais intencional para compartilhar o amor e demonstrar o amor. De repente, com seu genro, com a sua nora, com seu cunhado, você precisa ser mais intencional. Deixar de ser menos crítico e julgador, mas dar atos de amor intencionais, para gerar amor. De repente, você precisa olhar para o seu pequeno grupo e ver como que você precisa desafiar, ou vocês como grupo desafiar, a convidar pessoas, a investir na vida de pessoas. O eu mais um, pegar um dos meus sementes que eu vou convidar para minha casa, que eu vou visitar, que eu vou investir tempo. De repente você precisa tomar uma decisão de obedecer com ousadia e pela fé experimentar o verdadeiro amor que transforma a nossa história. O que Deus está falando ao seu coração nessa manhã? É uma decisão de você olhar para o Senhor, é você e Deus, e você assumir um compromisso. Deus, eu assumo um compromisso com o Senhor, de sair daqui nessa manhã hoje, e viver com senso de missão, para compartilhar esse amor intencionalmente, para olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão,
Eu decido desenvolver mais atos de amor, atos de bondade, intencionalmente. Eu decido mudar minha postura dentro de casa, no meu trabalho, com os meus filhos. Qualquer decisão que Deus está colocando diante de você. Enquanto nós cantamos um cântico, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, trouxesse esse desafio, trouxesse aqui à frente esse desafio que você está assumindo diante do Senhor. Lembra, intenção sem ação é uma grande ilusão. Intencionalmente saia do seu lugar, se coloque aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Eu quero orar pela sua vida. Senhor.